Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja indo tudo bem, que vocês estejam gostando das aulas, entendendo as aulas, né? Quem gosta aí de centro cirúrgico tá se identificando bastante, né? Então vamos embora começar a nossa quarta aula, hein? Nós falamos na aula anterior do pré-operatório, né? Agora vamos falar do intraoperatório, né? O intraoperatório é quando está acontecendo a cirurgia, né? Intraoperatório, ela é realizada na sala de espera do centro operatório, do setor operatório, tá? Do CC pra gente, né? Do centro cirúrgico. De referência, deve haver um profissional de enfermagem na clínica de origem, acompanhando o paciente até sua entrada na sala operatória. No preparo da unidade, após a cirurgia, o paciente poderá ser encaminhado para a sala de recuperação anestésica, tá? Pós-anestésica, terapia intensiva ou para sua própria enfermaria. Por isso, o preparo da unidade varia de hospital para hospital, de cirurgia para cirurgia, mas basicamente consiste em... Gente, o que ele quis dizer isso? Antes dele ir para a cirurgia, tem todos aqueles preparos que nós vimos, né? Passagem de sonda, se necessário, né? O esvaziamento da colostomia, passagem a lavagem intestinal, tá? Então, tudo isso são pré-operatório. No intraoperatório, às vezes ele fica ali na RPA, como eu havia dito, né? Recuperação pós-anestésica, tá? Então, às vezes ele fica ali na RPA e você precisa ficar... Quem fica ali na RPA, fica uma enfermeira e fica o técnico auxiliar de enfermagem ali, tá? Na RPA. Então, às vezes, o paciente fica ali esperando para entrar na sala operatória, na sala cirúrgica, tá? Então, às vezes, você pode fazer alguns procedimentos ali, aferir os sinais dele, tudo bonitinho, tá bom? Então, quando a gente está lá na clínica cirúrgica, né? Na clínica, sem ser lá dentro do centro cirúrgico, lá na clínica, a gente precisa preparar, enquanto ele está lá na cirurgia, aquilo que eu falei agora na última aula, ontem, quando ele fica lá na cirurgia, o que acontece? A gente já tem que ir preparando o leito dele, né? O quarto para ele. Como? Fazer a cama de operado. Quem começou a fazer a introdução sabe fazer. Os meus alunos, o primeiro G, sabem fazer uma cama de operado, né? Tem que preparar uma cama de operado para ele, tem que colocar água para ele, se for jarra, em hospital chique é jarra, tá? Coloca lá, troca a jarra dele de água, coloca, depende da cirurgia, tem cirurgia que não pode ter água lá, tipo a RAC, não pode ter água lá para o paciente, tá? Colocar ao lado dele o suporte de soro, deixar bonitinho, arrumar a mesa de cabeceira dele, aí lá colocar gaze, né? Tem que ter um aparelho de PA, um esteto lá perto, uma cuba, né? Com seringa, aí tem que ter lá os equipos, tem que ter um microporo, se não esparadrapo, né? Tem que ter ali o material para aspiração, tem que ter ali tem que testar o oxímetro, essas coisas assim, tá bom? Tudo bonitinho ali para quando o paciente voltar da cirurgia. Pós-operatório, falamos do pré, do intra, agora do pós. Pós-operatório, quais são os objetivos? Estabelecer as funções orgânicas dele, estabelecer esse paciente e prevenir os desconfortos e as complicações, né? A classificação. Lá tinha a classificação do pré-operatório, mediato e imediato. Nós temos essa classificação também para o pós-operatório, que é pós-operatório imediato, que é o POI, e o pós-operatório mediato, tá? Então, vamos lá. Pós-operatório imediato, período de 24 horas
que se inicia ao término do ato cirúrgico. Então, por exemplo, terminou a cirurgia, lembra que o imediato ele era até começar a cirurgia. Aí nós temos o intraoperatório e agora nós vamos falar do pós-operatório. Então, pós-operatório terminou a cirurgia até 24 horas após o término da cirurgia, ele está no pós-operatório imediato. O pós-operatório imediato é 24 horas depois que ele fez a cirurgia, até 6 meses. Isso é pós-operatório imediato, tá? Quais são os cuidados de enfermagem para o paciente no pós-operatório imediato, que é aquele que termina a cirurgia até 24 horas, tá? Depois da cirurgia. Terminou a cirurgia, conta 24 horas, ele está no pós-operatório imediato. Pós-operatório imediato, terminou essas 24 horas, depois do término dessas 24 horas até 6 meses, às vezes até 1 ano, o paciente está no pós-operatório imediato, tá? Então vamos lá, pós-operatório imediato, transferir o paciente da maca para o leito com 2 ou 3 auxiliares através de movimentos uniformes e leves para se evitar queda de pressão arterial, alterações de sonda e catéteres e perdas de punção venosa. Quem começou a fazer a introdução comigo sabe como é que transfere o paciente de leito, né? Tem que prestar atenção em tudo. No soro, se tiver no suporte, coloca aqui no peito dele. Se tiver com sonda vesical, tira, coloca entre as pernas dele, tudo bonitinho, só para transferência. Se você esquecer, puxar, Jesus Cristo, não quero ver nem o que vai acontecer, né? Posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça lateralizada e o pescoço estendido para se prevenir aspirações no caso de vômitos e favorecer a respiração. Lateralizou a cabeça dele justamente por causa da anestesia, que pode provocar vômito em alguns pacientes, tá? Observar o estado de consciência, sempre observando depois que ele volta, né? Se ele tá bem, como que ele tá, se ele responde que dia é hoje, onde o senhor tá, tudo bonitinho, tá? Tudo por causa da anestesia. Conectar os tubos de drenagem, os frascos coletor e mantê-los abertos, se ele tiver dreno, tá bom? Lá na aula de introdução, quem não aprendeu vai aprender sobre os drenos, tá? Observar e anotar o estado externo dos curativos, né? Se tem sangramento, principalmente, tá? Verificar os sinais vitais de 15 em 15, depois de 30 em 30, depois de 45 minutos, até quando se completa de 4 em 4 horas, tá? O espaçamento depende do retorno aos padrões normais. Se esse paciente demora a responder isso, então de 15 em 15 vai continuar de 15 em 15, tá? Isso é de paciente para paciente. Estimular 10 inspirações profundas de 1 em 1 hora. Fala assim, olha, respira bem forte, inspira, tá bom? Tem que fazer esse exercício com ele lá na RPA, tá? Aliviar a dor através do posicionamento adequado no leito, de mudanças de decúbito, de ambiente tranquilo, de roupas de cama secas e limpas e esticadas, e administrar os analgésicos prescritos, tá? Manter corretos os gotejamentos das infusões venosas para se prevenir hipovolemia, distúrbios eletrolíticos ou sobrecarga cardíaca. Observar sinais de choque, sudorese abundante, hipotermia, hipotensão, dispneia, oligúria, taquicardia, alterações da consciência. Umedecer os lábios se ele não puder ficar se movimentando, tá? Pega lá uma gazezinha e vai umedecer na boca dele, justamente por causa da anestesia. Fazer leves movimentos passivos com o membro inferior de 1 em 1 hora até cessar os efeitos analgésicos sobre eles.
Gente, é comum lá, fala assim, mexe o pé. Aí fala, não tô conseguindo. E sempre tá fazendo essa avaliação, tá? Estimular movimentos ativos no leito. O procedimento previne complicações circulatórias. Quando ele já estiver lá na clínica cirúrgica, é óbvio que ele precisa se levantar. Quando já tiver passado o efeito da anestesia, é óbvio, né? A primeira refeição após a cirurgia será oferecida após o retorno do peristaltismo, quer dizer, do movimento lá, né? Do intestino, detectado pelo enfermeiro ou pelo médico. Isso é a ausculta, tá? Ausculta abdominal. Fazer controle de diurese para avaliação do funcionamento renal, sempre observar, tá bom? Se ele tá fazendo xixi mesmo, por causa da anestesia. Anotar volume e aspecto das drenagens. Quando ele tem dreno, tem que verificar tudo, até mesmo a diurese, tá? Assistir psicologicamente, ajudar nas necessidades, esclarecer dúvidas, minimizando os receios e desconfortos desse paciente. O pós-operatório imediato, quando ele vai embora, por exemplo, o paciente depois de 24 horas, lembra? Terminou a cirurgia, 24 horas, até 24 horas depois do término da cirurgia, ele está no pós-operatório imediato. Mediato é depois de 24 horas do término do imediato, de 6 meses até 1 ano, depende da cirurgia, tá? Pós-operatório imediato. A deambulação é precoce na maioria dos casos, ou seja, 24 horas aproximadamente após o ato cirúrgico, o que é maravilhoso. O paciente está deambulando, se ele puder, né? O paciente deverá ser acompanhado na primeira deambulação, justamente porque ele ficou muito tempo deitado por causa da anestesia, né? O processo para essa deambulação: elevar a cabeceira do leito, sentar numa cadeira e depois deambular. Vai falar para ele saltar da cama, né? Não, primeiro ele leva o leito, normalmente 60, 90 graus, depois senta ele sempre do lado dele, tá? Senta ele, não vai deixar ele sentado e sair, que ele pode te puff e vir pra frente e meter a cabeça no chão, né? Cair, gente. Ali do ladinho dele, tá se sentindo bem, tudo devagarzinho, não pode ser com pressa, né? E depois auxiliar ele nessa deambulação, tá? Se ocorrerem queixas de tonturas e palidez, retornar ao leito e solicitar ao paciente que inspire profundamente. Se ele ficou muito tempo por causa da anestesia, ele pode ter ali uma tontura, né? Uma vertigem. Então volta ele, deita de novo e depois começa o processo tudo de novo. Ajudar na higiene corporal se necessário ou supervisionar, tá? Supervisionar a higiene oral, observar e anotar a aceitação da dieta, oferecer líquidos de 2 em 2 horas, curativo diário de acordo com as necessidades. Por exemplo, se for um dreno, às vezes tem que fazer a drenagem 2, 3 vezes por dia, tá? Depende do que tiver lá. Os pontos serão retirados em torno dos 7º dias do pós-operatório, alternadamente ou não. Proteger recreação compatível com o estado físico, promover recreação compatível com o estado físico e emocional do paciente. Às vezes o paciente volta meio deprimido, tá? Então tem que tentar conversar com ele, ver o que está acontecendo, tá bom? Vamos falar agora da infecção hospitalar, tá? Segundo a portaria 196 de 24 de junho de 1983 do Ministério da Saúde, infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida após a internação do paciente e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização. Gente, o paciente, ele pode ser, sim, ele foi internado. Ficou lá internado, tudo bonitinho, depois ele foi para casa. Ele pode pegar infecção. Ele vai pegar infecção hospitalar dentro do hospital, óbvio, hospitalar. Mas essa infecção pode aparecer depois que ele saiu do hospital. Como que vai provar isso?
Isso aí é uma comissão que vai relacionar se essa infecção está por causa da hospitalização ou por causa de outra coisa depois que ele saiu do hospital, tá? A infecção hospitalar provoca prejuízos ao paciente, à instituição e à sociedade. Porque, por exemplo, se for o SUS e a pessoa e o paciente ele processar, quem é que paga a conta? Os agentes etiológicos causadores de infecção são bactérias, fungos e vírus, tá? O mecanismo de infecção. O desenvolvimento da infecção irá depender da reação virulenta do micro-organismo e a resistência do organismo do infectado. Quanto mais debilitado o paciente estiver, mais fácil ele desenvolver uma infecção, ou mais grave pode se tornar essa infecção. Epidemiologia. O paciente contrai infecção no hospital derivado da sua própria flora intestinal, quer dizer, uma autoinfecção. Como que eu vou explicar isso? Ele já está debilitado. Aí o organismo, aí entra um agente etiológico lá, um agente patogênico, por exemplo, um vírus. Se ele estiver bem de saúde, ele consegue combater esse vírus. Senão, o vírus vai propagar ali dentro dele, tá bom? Isso se chama autoinfecção. Quer dizer, ele não consegue combater o vírus, ou a bactéria, ou o fungo, se ele estiver debilitado. Flora de outro paciente, que a gente chama de infecção cruzada. Eu tô bem, tá? Mas aí um outro paciente que me transmite a doença, tá? Pode acontecer, que é infecção cruzada. Por isso que tem que colocar paciente com doenças transmissíveis, assim, por gotículas, você tem que pôr aonde? No isolamento, justamente por causa da infecção cruzada, né? Fatores predisponentes. Os fatores que facilitam o paciente adquirir uma infecção hospitalar são os inerentes ao próprio paciente. A agressão diagnóstica, terapêutica e ambiente hospitalar, quer dizer, tem um monte de coisa. Ou o paciente está muito doente, né? E aí ele entrou no hospital e adquiriu, né? E desenvolveu a doença. Ou algum procedimento pode causar uma infecção, por exemplo, a passagem de sonda, né? Pode causar uma infecção no paciente. E o próprio ambiente hospitalar, por exemplo, o paciente às vezes está na UTI e tem uma bactéria muito resistente, que é a KPC, e ele adquire isso no ambiente hospitalar, tá? Vou falar dos tipos de infecções hospitalares em clínica cirúrgica, tá? Na ferida operatória. Então, temos aí a ferida limpa, contaminada, infectada, tá bom? Vamos ver essas feridas. Ferida operatória. Considera-se infectada qualquer ferida cirúrgica, quer dizer, o local que foi feita a incisão, que elimine secreção purulenta com ou sem cultura positiva. Pode ter ali um monte de bactéria, tá? Classificam-se cirurgias em limpas, contaminadas e infectadas, tá? Então, vamos lá. Ferida limpa. Realizadas na ausência de processo infeccioso local, quer dizer, não apresenta exudato, não apresenta nenhuma colonização ali por bactéria, por vírus, por qualquer outro agente patológico. Em condições ideais de sala de cirurgia em tecidos de fácil descontaminação, quer dizer, aquelas que não apresentam nada daquilo que eu falei. Tá aqui, ó, tá aqui um exemplo de ferida limpa, ferida operatória limpa. Aí nós temos a ferida contaminada, potencialmente contaminada, né? Realizadas na ausência de supuração local em tecidos de difícil descontaminação. O olho, o ouvido, estômago, esôfago, duodeno. Você vê que ela é uma ferida aberta, né? E ela começa a apresentar, sabe esse amarelinho ali, ou esse branquinho? Então, essa ferida, ela não está
bonita, tá? Ela começa a aparecer uma contaminação. Por isso que às vezes tem muito ao redor da ferida, muito aqueles negócio branquinho, amarelinho, que é difícil. Chama... Esqueci o nome do negócio, vou lembrar. Tem que tirar tudinho, não pode deixar, porque isso vai aumentar a contaminação. Eu vou lembrar o nome, tá? Quando tem muito, assim, é feito desbridamento. Quem faz desbridamento é o enfermeiro ou o médico, tá bom, gente? Normalmente é o enfermeiro, tá? Aqui é um exemplo de ferida contaminada. Você vê que essas casquinhas estão esverdeadas, tá? Realizadas na ausência de supuração local em feridas traumáticas recentes, em tecidos ricos em flora bacteriana resistente de difícil descontaminação, cavidade bucal, as glândulas salivares, o trato respiratório, colo, reto, ânus, vulva, vagina. Mas vocês veem que toda ferida contaminada é aquela que começa a aparecer um processo infeccioso, né? Você vê ali que ela já tem aquelas casquinhas esverdeadas, tá? Começa a aparecer o processo infeccioso, ainda não tem aquela contaminação total. Aí aqui, gente, é uma ferida infectada, tá? Realizadas em qualquer tecido com presença de supuração local, quer dizer, tá muito aberta, feridas traumáticas sujas, úlceras perfuradas. Gente, vocês veem ali, quando aparece assim, esses negócio preto, né? E bem esverdeado e sai muita secreção, mas muita secreção, muito exudato, gente, isso tá totalmente contaminado, tá? Prof, mas dá para salvar essa ferida? Dá. Com o que a gente salva o paciente dessa ferida? Uma boa alimentação, higiene, tem que fazer uma boa higiene do local, um bom curativo ali todos os dias, não deixar essa ferida molhada, suja, tá? Porque quanto molhado e sujo, maior a proliferação, tá bom? A gente vai ver isso mais em curativos, tá? E aí a aula de hoje acabou. Oh, que pena. Espero que vocês estejam gostando e entendendo, porque eu gosto muito de centro cirúrgico, entendo um pouco de centro cirúrgico, tá? Porque eu gosto muito dessa área também. Muito obrigada, valeu a companhia, bons estudos, assistam quantas vezes vocês quiserem. Beijo, tchau!